Qual é, tricolor? Muita notícia aqui no Qual é, tricolor. O Fluminense que ontem venceu a Aparecidense por 4-1 no estádio Mané Garrincha e garantiu classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Germancano avança em recuperação de lesão no joelho e começa a correr no CT do Fluminense. O clube está otimista em poder contar com o atacante no início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Jogador recusando o Fluminense? Sim, segundo informações do canal TV Porco e Espírito de Porco, o goleiro Marcelo Lomba recusou proposta do Fluminense. Isso e muito mais aqui no Qual é, tricolor. Então se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. Vamos para mais um vídeo de notícias. Mas antes de começar, eu preciso que você se inscreva no canal, deixe o like para o Qual é, tricolor poder estar crescendo cada vez mais. Lembrando que o Qual é, tricolor é um canal feito de tricolor para tricolor. Então se inscreva no canal e deixe o like. Vou começar falando um pouco do jogo de ontem, onde o Fluminense venceu por 4-1 a Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil, garantiu a classificação com os gols de Samuel Xavier, Everaldo. O terceiro gol foi um gol contra ou gol do Serna? Para mim foi gol do Serna. E por último, Paulo Henrique Ganso, o maestro, que inclusive foi eleito o craque da rodada. O Fluminense que se classificou para as oitavas de finais da Copa do Brasil, agora vai ficar aguardando o sorteio. Ainda vai ter alguns outros jogos hoje pela Copa do Brasil para definir os últimos classificados da competição. Aí vai ser marcado o sorteio para ver quem o Fluminense enfrenta nas oitavas de finais. Lembrando que teve clube grande da Série A sendo eliminado, né? A gente falou do Grêmio, que foi eliminado pelo CSA, e ontem também o Fortaleza foi eliminado pelo Retrô. Isso mesmo, o Retrô eliminou o Fortaleza nos pênaltis. E também o nosso rival Vasco passou sufoco para poder se classificar do Operário. Então, assim, muitos times grandes passando sufoco nessa terceira fase de competição de Copa do Brasil. Ontem, o Renato Gaúcho também em entrevista coletiva falou sobre Renato Augusto. Olha, quando eu cheguei no Fluminense já tinha zum, que ele poderia parar de jogar. Eu não estava acreditando muito, então ele foi levando. Eu comecei a dar oportunidades para ele. Ele era um jogador importante, um jogador inteligente, um jogador importante no grupo. É um jogador bem acima da média. É um jogador que nesses anos todos mostrou o valor dele, a capacidade dele. Fiquei triste, falei com ele ontem, mas praticamente já tinha me buzinado no ouvido que ele iria parar. Eu falei com ele ontem, perguntei por quê. Ele falou que não estava aguentando mais as lesões, estava um pouco estressado com as coisas, e ele estava precisando descansar. Eu ainda falei para ele ontem, pensou direito, repensa, você vai fazer falta para o futebol. Ele, não, eu pensei bastante, parei para pensar com a minha família e está decidido. Infelizmente é mais um jogador acima da média que para no Brasil. Pode ter certeza que muita gente não vai sentir falta dele porque ele não vinha jogando seguido, mas eu vou sentir pela qualidade dele. Então, que o atleta tomou em se aposentar, que já não vinha aguentando com as lesões, falou sua opinião, que o futebol perde muito com a ausência do Renato Augusto. E o Renato Augusto decidiu encerrar logo esse vínculo com o Fluminense para poder descansar e em breve anunciar a sua aposentadoria. Notícia boa, hein? Notícia boa é que Germancano avança em recuperação de lesão no joelho e começa a correr no CT do Fluminense. A gente espera que o Germancano esteja disponível para o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Jogador recusando o Fluminense? Calma. Torcedor, como é que você recebeu essa notícia aí, que Marcelo Lomba recusou a proposta do Fluminense, né? Segundo a TV P de Porco e Espírito de Porco, o goleiro não gostou muito do interesse do Fluminense e ele, pelo visto, não quer sair ali do Palmeiras ou vai ouvir outras propostas. De fato Marcelo Lomba não vem pro Fluminense. Eu acho que boa parte da torcida do Fluminense também está feliz com isso. O próprio
torcedores e também não quer o Marcelo Lomba aqui no Fluminense, apesar de ser um goleiro experiente, 38 anos, já passou pelo Flamengo, pelo Internacional e está há um tempo já no Palmeiras. A torcida do Fluminense não vê com bons olhos essa vinda do Marcelo Lomba aqui para o tricolor. Então, já que nem o Marcelo Lomba tem interesse em vir para o Fluminense, a torcida do Fluminense também não tem interesse que ele venha para o clube. Bora falar um pouquinho desse jogo de sábado, Fluminense e Vasco da Gama no Maracanã, 6h30. Fluminense, que é 7º colocado do Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota e um empate nos últimos 2 jogos, né? Perdeu para o Atlético Mineiro no último minuto, né? Aquele gol que sofreu no último minuto. E empatou com o Juventude também fora de casa e agora precisa se reerguer, e isso nada melhor do que num clássico, né? O Fluminense que já perdeu um clássico esse ano para o Botafogo, que foi no sábado também, foi 9 horas da noite, o Fluminense perdeu e agora vai ter mais uma chance de poder somar pontos em clássico. Somar ponto vencendo. O Fluminense precisa vencer, vai enfrentar o Vasco. O Fluminense vem de uma vitória na Copa do Brasil, uma classificação. O Vasco que vem de uma classificação também mas só que foi uma classificação dolorosa, né? Tudo que aconteceu naquele jogo entre Vasco e Operário, quase foi eliminado por pouco. Teve toda aquela treta entre o Lloyd e o Fernando Diniz, e agora as equipes se enfrentam. E é o encontro do Fernando Diniz com o Fluminense. Já teve esse encontro quando ele era técnico do Cruzeiro, só que agora vai ter esse encontro com um gosto diferente, né? Fernando Diniz dirigindo um clube aqui do Rio que não seja o Fluminense. Claro, ele já dirigiu o Vasco da Gama uma outra vez, mas foi antes mesmo de conquistar o maior título da sua carreira e o maior título da história do Fluminense, que é a Copa Libertadores. Agora o Fluminense enfrenta o Vasco da Gama, 6h30, o Fluminense precisa vencer. Independente se é um clássico ou não, o Fluminense precisa muito vencer no Campeonato Brasileiro. O Fluminense que estava ali em 5º, 4º e caiu nessas últimas rodadas, nessa sequência que vem ruim. O Vasco que vem de uma vitória de 3-0 do Fortaleza e agora o Fluminense precisa se reerguer. É uma ótima partida para o Fluminense mostrar um bom futebol, uma partida para unir mais torcida e clube. Peço a todos que podem ir ao jogo no sábado, vá, apoie até o final, grite, vamos apoiar esse time aí. A gente sabe que as dificuldades tem muita, isso está escancarado aí para todo mundo, tem muitas dificuldades esse Fluminense, só que o que a gente pode fazer agora é apoiar e continuar apoiando, e eu sei que essa torcida do Fluminense, ela apoia, ela abraça esse time, assim como abraçou e pegou esse time no colo no final do ano passado e tirou o time de um rebaixamento. Então, assim, é mais um momento para a gente estar se unindo ainda mais. A gente precisa vencer, é um jogo extremamente importante. O Vasco da Gama que agora tem todo esse ânimo novamente por estar com um novo treinador, um novo trabalho, e a gente tem que saber jogar contra o Vasco Diniz. Até porque a gente sabe como é que é o método de jogo do Fernando Diniz. Os jogadores que estão aqui no Fluminense conhecem muito bem, o técnico, aliás, conhece muito bem e sabe qual é o estilo de jogo que ele gosta, e a gente pode explorar isso e usar isso a favor da gente. Claro que o técnico Renato Gaúcho vai armar uma boa estratégia para o Fluminense estar enfrentando o Vasco da Gama, e vamos com tudo para poder conseguir essa vitória sobre o Vasco da Gama. O Fluminense precisa de você, torcedor, então não deixe de apoiar, e vamos ter todo o nosso vídeo aqui de pré-jogo, também após o jogo vai ter live aqui no Qual é Tricolor, como todo jogo tem aqui live após o jogo, então a gente sempre conta com você. Muito obrigado por estar apoiando cada vez mais aqui o nosso canal, já deixa o like e já se inscreve aqui no Qual é Tricolor. Para você que ficou até o final do vídeo, mais uma vez acompanhando esse giro de notícias com as últimas atualizações de Fluminense aqui no Qual é Tricolor, desde já, muito obrigado, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nada, e a gente só tem que agradecer a você, torcedor, porque está apoiando e ajudando aqui o Qual é Tricolor. O Qual é Tricolor, que é um canal feito de tricolor para tricolor, então se inscreva no canal para você não perder nada de Fluminense. Tamo junto e Qual é Tricolor?